Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pioneira. Quero vos cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor Jesus, nesse dia lindo que o Senhor nos deu. Estou aqui mais uma vez ajudando o irmão Messias, né, a fazer esse programa para vocês, para nós, programa da Igreja Assembleia de Deus, com muita alegria, né, não estou presencialmente, mas mandei esse áudio para o irmão para estar repassando, para os irmãos estarem ouvindo essa palavra. Não estou muito bem de saúde ainda, então estou em casa, mas para a honra e a glória do Senhor, quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Nessa manhã, quero estar falando sobre arrependimento, então quero convidar a todos que, se for possível, quiser compartilhar uma leitura da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, quem quiser fazer uso da sua palavra, né, da sua Bíblia Sagrada, pode abrir no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19 e 20. Quem quiser acompanhar a leitura, está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos 19 e 20, onde diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Palavra maravilhosa da parte do Senhor. Nós sabemos, né, que nós temos o dever de ajudar a preparar o mundo para a volta de Jesus. E o arrependimento tem um papel muito importante para a salvação quanto à fé. Não existe uma fé verdadeira sem arrependimento verdadeiro. Quem crê no Evangelho se arrepende dos seus pecados e entrega a vida a Jesus. Dessa maneira, o arrependimento, ele é um sentimento, um compromisso, uma mudança de caráter, né? Uma atitude diante do pecado. É tipo se envergonhar dos pecados cometidos, se comprometer em não cometer mais. Remorso seria apenas a vergonha dessas ações, mas sem transformação de caráter. Dessa forma, existe uma clara diferença entre o arrependimento cristão e o sentimento de remorso. Na Bíblia nós encontramos provas de arrependimento, né? Lá no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 21, nós encontramos um arrependimento que fala sobre o filho pródigo, né? Quando o filho pródigo, ele se arrependeu, está escrito assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, isso é uma prova de arrependimento que o filho pródigo falou para o pai. Ele já não se sentia digno de ser chamado filho, né? Era uma prova de arrependimento. Ele não estava sentindo remorso, ele estava sentindo, ele estava sentindo incapaz de ser chamado filho, né? Porque ele estava realmente arrependido. Outra prova de arrependimento que nós encontramos na Bíblia Sagrada também é o rei Davi. Muitos já sabem da história do rei Davi, né? Pessoas que já leram a Bíblia, que conhecem. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi um homem que errou, que pecou, né? Ele cometeu adultério e ele se arrependeu. Quando ele se arrependeu, lá no Salmo 32, no versículo 3, ele fala assim: Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo o dia. No mesmo capítulo 32, no versículo 5, ele fala: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E aqui no versículo 11 finalmente diz: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Então a gente vê que quando a gente se arrepende, confessa, né, os nossos pecados para o Senhor e se arrepende profundamente de coração, a gente sente uma alegria profunda no final, a gente sente um conforto, né, que a gente sente que o Senhor nos perdoou.
Quem primeiro pregou o arrependimento no Novo Testamento foi João Batista, né? João Batista pregava o arrependimento, ele veio antes de Jesus pregando o arrependimento. Mas assim que Cristo começou o seu ministério, a mensagem de Cristo era clara, né? Lá no livro de Mateus, Mateus no capítulo 4, no versículo 17, deixa eu ver aqui, Jesus falou assim, lá no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o Filho de Deus, ele veio para abrir as portas da salvação. Quando o Senhor pregava o arrependimento dos pecados, ele estava ensinando o caminho para entrarmos no reino de Deus. Jesus também aprofunda os motivos pelos quais as pessoas deveriam se arrepender. Lá no famoso Sermão da Montanha, né, no livro de Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus melhora esse entendimento, né, sobre o pecado, mostrando que as intenções do coração, elas são tão pecado quanto a ação praticada em si, né? No livro de Lucas fica bem claro que a igreja, né, a igreja possui uma missão, que é pregar o arrependimento para todas as pessoas. Lá no livro de Lucas, no capítulo 24, Lucas, no capítulo 24, deixa eu achar aqui, eu vou ler, eu vou estar lendo para vocês. No livro de Lucas, no capítulo 24, está escrito assim, no versículo também de número 24, aliás, 46. Lucas 24, 46, fala assim, ele disse-lhes, assim está escrito e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o sacrifício de Jesus é a base para a pregação do arrependimento. Por quê? Porque este sacrifício de Jesus possibilitou o perdão dos nossos pecados. E essa é a missão da igreja, a igreja de Jesus. Essa é a minha missão como igreja, né? Transmitir a obra de Cristo, transmitir o sacrifício de Cristo. O que ele fez foi para que os nossos pecados fossem perdoados, fosse garantir que houvesse remissão para os nossos pecados. Mas essa remissão só vai acontecer a partir do momento que houver um arrependimento real e verdadeiro. Assim como o filho pródigo chegou aos pés do pai e falou: Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Assim como o rei Davi se prostrou diante de Deus e falou: Senhor, os meus ossos estão apodrecidos dentro de mim. Senhor, eu gemo de dor. Ele se lamentava profundamente porque ele tinha pecado contra o Senhor. Ele não conseguia. Ele se enxergava de uma forma tão miserável que ele não conseguia acreditar que Deus seria capaz de perdoá-lo. Então, nós temos que nos achegar a Deus com um coração arrependido, com um coração humilhado, né? O Senhor, ele garantiu naquele sacrifício lá na cruz, ele garantiu esta possibilidade de nós sermos perdoados. Através do sacrifício dele na cruz, ele garantiu que nós vamos ser perdoados, mas nós precisamos ter essa atitude, esse gesto de fé, né? De chegarmos, nos prostrarmos diante dele e nos arrependermos de coração sincero, contrito. Dizer, Senhor, eu me arrependo e não vou fazer mais. Porque depois que eu me arrependo, depois que eu reconheço que eu pequei, que eu errei e que eu me arrependi, eu não posso mais fazer esse erro, porque daí depois eu não vai ser a mesma coisa, não vai ser o mesmo pecado, né? Daí já não é mais. Diante de Deus, aquele erro eu já reconheci, já fui perdoado, e daí como que eu vou cometer o mesmo pecado novamente? Como que eu vou receber a mesma pena de novo pelo mesmo crime, né? Diante de Deus, a gente não pode brincar com Deus, Deus não brinca de ser Deus, nós não podemos brincar com Deus.
Se nós chegar de coração contrito e pedir perdão, Deus nos perdoa, mas não podemos brincar. Nós temos que levar a sério o nosso compromisso com Deus, porque Deus quer levar a sério a nossa vida com Ele. O compromisso que Ele tem conosco é sério. O caminho que Ele tem traçado para nós é maravilhoso. O caminho que Deus tem preparado para cada um de nós é maravilhoso. Agora, quando nós saímos fora desse caminho, nós não podemos culpar a Deus pelas consequências. As consequências, o que nós colhemos durante a vida, nós não podemos pôr a culpa em Deus. Amém? Então eu quero convidar cada um de vocês agora, se vocês puderem, curvar sua cabeça, se vocês puderem, se for possível, fechar os olhos, quem puder, elevar o seu pensamento a Deus e fazer essa oração juntamente comigo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus agora, estar conversando com Deus, fazendo essa oração, amém? Querido Deus, nesta manhã desse dia tão lindo e especial que o Senhor nos deu, nós te damos graça por nossas vidas, pelo ar que respiramos, por todas as obras de tuas mãos, Senhor. Consagramos a ti, Senhor, cada um dos ouvintes desse programa que o Senhor nos permitiu fazer. Reconhecemos, Senhor, que temos errado em muitos aspectos da nossa vida. Pedimos perdão, Senhor, por nossos pecados e nos arrependemos. Nos ajuda, Senhor, a voltar nossas mentes e corações somente para Ti. Nos ajude a viver de maneira que Te agrade e que reflita o amor e a graça que Tu tens por nós. Que o nosso arrependimento, Senhor, traga renovação e refrigeração para nossas almas, conforme prometido em Atos 3:19. Em nome de Jesus, amém.